terceiro e último bloco aqui com a doutora Lilian, né? Que eu já estava aqui, gente, tentando aqui, doutora, que eu não vou perguntar, o que eu vou perguntar, porque ainda tem um monte de coisa. Eu tô achando que ela vai ter que voltar depois de novo para a gente dar continuidade nesse programa, vai ser viu? Prazer. Porque tá tão gostoso. Estou fazendo uma terapia, os meninos ali também da gravação estão fazendo. Tá todo mundo aqui fazendo terapia hoje, viu? Terapia em grupo, quase que em grupo, terapia né? em grupo, né? Mas tá muito bacana. Doutora, então assim, considerando que em média 40%, né, dando um exemplo, né, da minha felicidade depende de ações cotidianas, como que eu posso respeitar, né? Como que funciona esse processo? Olha, é interessante a gente entender essa porcentagem, porque eu colocar também que 100% da minha felicidade só depende de mim, talvez eu vou me frustrar. Por quê? Porque 50% da minha felicidade, ela está interligada com fatores genéticos. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, desenvolvem até a depressão, né? Porque geneticamente o cérebro dela tem uma programação diferenciada no que diz respeito à química que está rolando ali. Então, 50% disso tem a ver com a sua genética. Então, se você está naquele campo, né, da infelicidade, né, tá vendo o mundo todo em preto e branco, começa a estudar um pouquinho a genealogia da sua família, vê lá se tem alguém que tinha sintomas parecidos, se tinha alguém que teve adoecimento emocional, adoecimento mental. Pesquisa isso daí, porque 50% às vezes tem que ser intervenções de outras maneiras, né? E 10% da sua felicidade tem a ver com os infortúnios da vida, entende? Aconteceu uma tragédia, escolhas, né? E aí eu vou tá com essa porcentagem aí na minha conta. Agora, 40% é uma notícia excelente, né? Porque quando a gente fala em porcentagem, probabilidade, 40% é muito. É o copo meio cheio, tá, gente? Então, 40% disso depende das suas ações do dia a dia. E o caminho é esse que a gente já vem falando aqui. Agora, uma coisa muito interessante é você, no que diz respeito ao processo, respeite o seu tempo. Porque, principalmente nessa sociedade imediatista, né, que a gente muda de atividade, humor, aparência, tudo muito rápido, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, a gente também gostaria que essa felicidade acontecesse instantaneamente, mas isso não é uma pílula, não. Tá? Que a gente toma e plim, né? Todo mundo Ou se feliz. tivesse nessa pílula, né? Nossa, eu acho que ia ser a mais vendida. Com não certeza. Ia ser a mais cara também, porque quem né, não ia fazer de tudo para poder comprar. Então, o processo, a própria palavra diz, é um processo. A terapia é uma ferramenta super eficaz para me ajudar a conduzir esses 40% de uma maneira que seja eficaz para mim, para a minha história, né? Respeitar meu tempo. A terapia é uma ferramenta. Agora, quando isso tem a ver lá com aqueles 50% que eu disse, aí a gente tem que buscar uma outra ferramenta, que é, por exemplo, uma consulta especializada com um psiquiatra. Porque talvez essa falta de felicidade que eu tenho na minha vida está intimamente ligada com a minha neuroquímica. Então, não adianta só eu buscar fazer a terapia, porque a terapia, ela vai, de repente, proporcionar uma visão diferente de quem eu sou. Mas é a mesma coisa de você ter um refrigerador na sua casa, você tirou da tomada, certo? E você quer que as coisas ali continuem geladas, você continua fazendo compra, continua colocando lá dentro, renova, o que estragou você joga fora, compra outra coisa mais fresquinha, mas enquanto a tomada não for ligada, o que vai acontecer? A geladeira não vai o quê? Não vai gelar. Então, a gente tem que entender quem nós somos. Quando você vai pensar na sua felicidade, tem que ser um pensamento individual. Não é individualista, é individual. Focar nas suas necessidades, focar na sua verdade, no seu tempo. Por isso que a terapia ajuda nisso daí. Porque quando você vai estar com um psicólogo, ele não vai estar falando da verdade dele. Ele vai estar devolvendo para você coisas que diz respeito à sua verdade. Você já tentou conversar com alguém, por exemplo, e a pessoa começa a dizer assim, não, mas na minha época... né? Era diferente. Ou então assim, olha, no seu lugar eu faria isso, isso e isso. Então, por isso que às vezes a gente não sai do lugar e a gente fica frustrado, porque a pessoa que está nos aconselhando e o aconselho que eu estou recebendo é baseado numa outra história. Ou no achismo, Ou no achismo, exato, que é mais perigoso ainda, né? É verdade. E doutora, assim, a gente escuta falar muitas situações, né? E aí eu queria perguntar assim, em relação ao rancor.
né? O rancor pode me impedir de ser feliz? Completamente. Gente, porque isso aqui que a gente está falando é muito sério, né? Assim, é uma coisa que está te impedindo aí, que eu sei que muitas pessoas têm muitas dificuldades em relação a isso, né? Sim, porque às vezes as pessoas pensam assim que perdoar é um favor que a gente está fazendo para o algoz, para aquele que causou, né, para outra pessoa. Só que quando eu perdoo, quando eu limpo, né, o meu coração, os meus pensamentos, a minha crença desse rancor, eu faço isso não é porque eu sou boazinho. Eu faço isso porque eu me amo. Ó, uma ilustração para você entender isso. Vamos fazer uma analogia? Suponhamos que você tá andando perto de alguém e essa pessoa fala para você assim, vou colocar um bife gigante dentro da sua bolsa. Aí você até acha aquilo estranho, né? Meio nojento, mas aí a pessoa coloca aquela carne lá dentro da sua bolsa. Quando a carne entrou na bolsa, a pessoa fala assim, agora tem uma coisa, nunca mais você vai poder tirar essa carne daí. Agora, imagina depois de uns 3 dias que essa carne está lá dentro. No calor que Deus dá para Marabá. Né? 1 mês. 1 ano. Você acha que quando você entra num lugar com essa carne, né, que já vai estar apodrecida lá dentro da sua bolsa, as pessoas vão sentir no ar que você está chegando? Com certeza. E você acha que as pessoas vão pensar que tem alguma coisa dentro da sua bolsa ou elas vão pensar que você está com cheiro ruim? Que você. Exatamente. Então, quando eu não perdoo, a minha maneira de me ver e a minha maneira de relacionar com as outras pessoas muda. Muda drasticamente. E eu é que fico mal. Porque a pessoa está vivendo a vida, está comendo, está divertindo, está passeando, está trabalhando, está fazendo tudo. E eu estou lá pensando e remoendo, né? Revivendo aquela história mil vezes. Não, e tem mais uma situação, Lili, que às vezes a pessoa nem sabe que te feriu, porque acontece isso. Com certeza acontece. Assim, a pessoa às vezes foi uma palavra que para ela não tem importância, mas para mim que recebi tem muita importância, né? Então, por isso que tu tá falando, a pessoa tá vivendo tranquilamente, sim, às vezes, não tô dizendo que todas as vezes, né? Mas sem às vezes nem imaginar que feriu, que fez. E às vezes ela continua falando contigo, você se retrai e ela nem sabe por que você tá se retraindo. Exatamente. Né? Ainda acho que o problema somos nós, né? Que nos retraímos. Então, olha, algo indispensável para sua saúde mental é não guardar rancor, aprender a perdoar. Não porque você é bonzinho, porque você é boazinha, mas porque você é inteligente, porque você quer viver livre. Quando eu não perdoo, quando eu guardo rancor, além de ficar doente, eu deixo de ser protagonista da minha vida. A pessoa que me ofendeu é que vai ser o protagonista da minha vida. Todos os passos, minhas decisões, meus pensamentos vão ser canalizados para aquela pessoa. Imagina. Até de tu desejar o mal para a pessoa, né? Dizer assim, exatamente. Vai pagar, vai ser pagar. assim. Ó, tá mal. vendo? Vai acontecer isso porque ela fez isso. Né? E aquilo ali é igual tu tá falando mesmo. A pessoa vai vivendo a vida da outra pessoa. Não é mais ela, a vida dela, né? Não é mais a vida dela. Doutor, e como saber que eu só estou apenas triste ou eu estou com depressão? Que eu acho que isso é muito importante da gente falar. Muito porque importante. Muitas pessoas têm confundido essa situação. Tem. Né? E tudo é porque parece até assim, não queria falar, mas banalizaram a palavra depressão, né? Assim, e aí a gente precisa ter esse esclarecimento, né? Até para saber como tratar. Exatamente, exatamente. Olha, isso é importantíssimo, sabe por quê? Quando a gente fala de enfermidade mental, enfermidade emocional, a gente tem que focar no impacto que isso está tendo na minha vida. Então, às vezes é tão comum, né, a gente escutar as pessoas falando assim, nossa, não quero saber de nada hoje, porque hoje eu amanheci depressivo, hoje eu amanheci deprimido. Olha, tristeza é uma coisa que todos nós, hora ou outra, vamos nos deparar com ela. Não tem como eu impedir 100% de que coisas tristes acometam a minha vida. Agora, a depressão é uma enfermidade, é uma doença altamente incapacitante. É uma enfermidade crônica que, se não for tratada devidamente, pode, inclusive, levar a óbito, pode sim levar à morte. Então, como que eu vou saber se eu estou só triste ou se eu estou depressivo? Começa a pensar... quantas vezes esses pensamentos têm chegado até você?
eles têm durado mais de 1 mês, de 2 meses, 6 meses. Você está se sentindo incapacitado de trabalhar. Você está sentindo, por exemplo, uma irritação absurda, porque às vezes as pessoas pensam que sintoma da depressão é só tristeza, choro, né? Apatia, isolamento, né? E não é. E por isso que algumas pessoas até confundem para buscar um especialista. Então, olha, se você tem picos de ira, se você tem constantes dores musculares, se você tem constantemente enxaqueca, se o seu apetite não está regulado, ou você está comendo mais, ou você está comendo menos, se você está tendo problemas, dificuldades para dormir, ou se você acorda muito antes do que deveria acordar, ou acorda no meio da noite, se você está sempre mal-humorado, está extremamente pessimista em relação ao seu futuro, tem ideações suicidas. Então, isso daí já não é uma tristeza. Isso daí é uma doença. E a depressão, ela precisa ser tratada tanto com terapia como com acompanhamento psiquiátrico. É muito bacana. Olha, e assim, na verdade, eu acredito que vocês têm uma forma específica de meio que de fechar o diagnóstico a respeito disso, né? Tu falou várias situações aí. Às vezes as pessoas estão em casa e elas começam, eita, eu tô com isso, mas calma, né? Assim, ali não adianta vocês tirarem conclusões precipitadas, né? Precisa de uma avaliação do profissional. Exatamente. Aqui nós estamos passando orientações para vocês se alertarem, né? Assim, porque às vezes as coisas estão passando batido, né, doutora? Tá passando, tá vivendo, e quando você visualiza, o problema já está totalmente instalado. Exatamente. Né? Assim, e aí você não consegue se visualizar dessa forma. E como a senhora falou, assim, isso foi muito importante. Eu acredito assim, que uma das informações talvez mais importantes é justamente essa. Às vezes as pessoas pensam que a depressão é só aquela apatia da pessoa ficar ali no canto, se isolar. E não é. Não é. Né? Tem o outro lado também. Principalmente com criança e adolescente. O mais comum é a famosa rebeldia, é a famosa desrespeitar os pais, né? Gritar, falar alto, bater porta. Então, nem sempre isso é só mau comportamento. Às vezes, isso é a depressão que está instaurada aí. Porque na infância e na adolescência, a depressão ela se manifesta de uma maneira diferente. Porque a área que a depressão afeta, se a gente fosse falar a nível do cérebro da pessoa, é justamente o lobo frontal. E o lobo frontal é a parte que é responsável pelo meu raciocínio lógico, por eu ter coerência, por eu ter uma decisão mais acertada. E na infância, isso daí está longe de estar pronto, essa área cerebral. No adolescente, também não está pronto. Então, é comum os pais confundirem os sintomas. Porque como o lobo frontal não está pronto, já é de se esperar do desenvolvimento humano que alguns comportamentos desses, assim, inadequados ou não bons, né, da gente vivenciar como pais, a gente pensa que é só a fase da rebeldia, mas não é. Então, é importante que um profissional faça o diagnóstico, porque tem todo um roteiro para a gente poder investigar. Até porque, sabe, a depressão, ela tem a ver com 3 critérios básicos que a gente tem que entender. O primeiro critério é que existem as depressões que elas são genéticas. Então, outra coisa para você pesquisar a sua árvore genealógica. Tem pessoas na sua família depressivas? Você tem pessoas assim ligadas a você num grau significativo, por exemplo, mães, avós, pais, né, pessoas mais próximas? Se tiver, é importante você ficar atenta a esses sintomas que eu disse, porque a depressão genética é o que a gente chama às vezes de depressão química. O cérebro não produz a quantidade necessária para produzir esse bem-estar, essa sensação de felicidade. E também tem aquela depressão que é oriunda de fatores externos. Aí, às vezes, até as pessoas chamam de frescura, porque a pessoa, por exemplo, perdeu um trabalho que ela gostava muito, teve que mudar de casa, as crianças, às vezes, quando tem que mudar de escola, os adolescentes, né, mudar de cidade, perder os amigos e tudo isso. Às vezes a gente pensa, fala assim, que frescura, isso não é motivo para a pessoa ficar doente. Mas isso daí é motivo, sim. E tem os fatores internos. Quando a pessoa não tem uma autoestima legal, né? Quando ela não cuida de si mesma. Então, ela também pode desenvolver depressão. Então, é importantíssimo, porque no caso da genética, por exemplo, se a pessoa não usa medicação, dificilmente ela vai sair do quadro do pico da enfermidade.
E aí tu puxou o gancho a respeito dessa medicação, né? Toda depressão, se faz necessário o uso de medicamento? Não. Não é toda depressão que faz necessário o uso de medicação, mas a gente precisa estar aberto a isso como paciente. Porque algumas pessoas pensam assim, depressão é falta de Deus, é falta de ir na igreja, é falta de orar, depressão é frescura, porque a pessoa quer chamar a atenção. Obviamente que existem algumas pessoas que acabam tendo um ganho secundário. Elas se fazem, gostam, né, de ficar no lugar de doente, no lugar de tristes, porque às vezes elas estão tendo como ganho secundário uma atenção especial, né, da família. Mas só que, principalmente no caso da depressão genética, de origem genética, se eu não reponho essa química com a medicação, eu não saio desse quadro. Inclusive porque quando a gente fala em depressão, a gente está falando de remissão de sintomas, quando eu faço o tratamento. Eu não vou falar assim, eu curei da depressão. Eu fiquei totalmente curada da depressão. Porque se for uma questão neuroquímica, uma vez que você deixa de fazer o acompanhamento terapêutico e você deixa de usar a medicação, o seu cérebro vai voltar a produzir aquilo que ele produzia antes. Então, então os remédios antidepressivos causam dependência? Não. Nenhum antidepressivo causa dependência. Existem outras classes de medicações que sim causam dependência. Não é o caso dos antidepressivos. Então, eu não posso me permitir ter preconceito, por exemplo, e me privar de um cuidado adequado. Ter um tratamento real, né? De fazer as coisas de forma correta, né? Então, eu não posso nem demonizar tudo, né? Nem achar que tudo é algo espiritual, né? Não, tudo é um conjunto ali que eu acredito que o profissional vai estar, vamos dizer assim, caminhando, ajudando ali nesse processo, não é isso? Exatamente. Gente, tem que aprender a se cuidar. Eu queria, assim, ficar aqui fazendo mais perguntas, falando, porque ainda tem muita coisa. Por isso que eu falei que tu vai ter que voltar, viu? E eu gosto de amarrar aqui, ó, na frente de todo mundo, viu? Vamos voltar. Mas, assim, muito obrigada, viu, doutora? Muito obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, né? Mas, assim, foi um enorme prazer tê-la aqui no programa. Eu que agradeço. Um bate-papo muito agradável, muito gostoso mesmo, assim, que a gente ficaria aqui, ó, falando aí muitas coisas que aqui surgiu, gente, aqui. Enquanto a gente estava aqui, foi surgindo, uma coisa foi puxando a outra, e isso é muito gratificante, muito bom mesmo. Então, muito obrigada. Viu? Nossa, eu que agradeço imensamente vocês aí que estão escutando, que estão aprendendo. Tenho desejos, viu, de que vocês se cuidem realmente para poder desfrutar na plenitude o propósito da sua vida, que é ser feliz, que é viver bem com quem você é. Agradeço minha família, né, que está lá em casa, torcendo por mim quando eu falei que ia vir aqui, né? Um beijo para vocês aí, que eu amo demais. Agradeço essa cidade, né, que me acolheu aqui tão bem. Eu me sinto assim, eu nunca tinha vindo para o norte, acredita? Nunca tinha vindo. E eu vou te falar uma coisa, me considero daqui. Porque eu amo morar aqui nesse lugar. Obrigada também à Clínica Saúde da Mulher, né? Que através do convite da Cris eu cheguei até vocês e hoje estou aqui. Meu coração é só a gratitude, só a gratidão. Ótimo. Gente, e a gente sempre fala assim, né? A importância da prevenção, a importância de procurar bons profissionais para que você possa ter, de fato, um excelente atendimento, né? Então, tá passando aí o telefone lá da Clínica Saúde da Mulher, o endereço que é ali na Avenida Tocantins, tá? O telefone, faça o seu agendamento, não deixe as coisas protelarem, não deixe as coisas piorarem, vamos dizer assim, né? Para que você possa estar buscando uma orientação, né? Um tratamento, é muito importante, né? E eu queria também mandar um beijão para a Cris, que é uma pessoa assim maravilhosa, que tem um coração gigantesco, que é lá da Clínica Saúde da Mulher, que fica ali na Tocantins. Está lindíssimo o espaço, lindo, né? E eu sei que cada coisinha lá que ela fez, que ela colocou na clínica lá, foi com muito amor. Então, Cris, um beijão aí para você, viu? E muito obrigada. Tem um bocado de profissionais lá da clínica lá, que eu pedi para ela e ela de pronto já, não, esse aqui pode levar lá, que eu tenho certeza. Então, muitíssimo obrigada, viu? E para vocês, telespectador, muitíssimo obrigado por ter ficado conosco aqui até esse momento, tá? E continuem ligados aí no programa Missão Saúde na TV.